A extrema-direita voltou ao poder no Chile. Com 58% dos votos, José Antônio Kast venceu a eleição e vai ser o presidente do país pelos próximos 4 anos. A vitória foi larga, previsível e sem contestação, mas longe de grande entusiasmo. Conhecido como Bolsonaro chileno, Kast utilizou a narrativa da insegurança e da crise de representatividade para derrotar a esquerdista Janete Jara. As posições do novo ocupante do Palácio La Moneda, no entanto, estão longe de um tom moderado. O Kast defende abertamente Augusto Pinochet, ditador que governou o Chile de 1973 a 1990, depois de organizar um golpe de Estado que depois assassinou o presidente socialista Salvador Allende. O elo de Kast com o extremismo não é apenas ideológico, é também hereditário. O pai do novo presidente se filiou ao Partido Nazista Alemão em 1942, antes de completar 18 anos. Para a esquerda latino-americana, a vitória de Kast representa um sinal amarelo de atenção. Kast se junta a Javier Milei, da Argentina, como mais um entreposto de Donald Trump na região. Terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um videocast em detalhes nessa volta de semana de férias e a política continua quente ainda nesse ano, que não acabou. E comigo hoje eu vou receber o Lucas Rocha, nosso repórter aqui do ICL Notícias, também mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo Brasil. Que bom te receber aqui, meu amigo. Bem-vindo. Oi, Gabi, é muito bom estar aqui com você novamente. E uma situação não tão feliz, né? Uma É pauta não tão verdade. feliz, mas vamos que vamos. É verdade. Eu recebi o Lucas de uma maneira tão feliz aqui que até parece que a gente vai falar de coisa boa, mas a gente não vai. A gente vai falar sobre como está a nossa situação na América Latina, na verdade, tomando como, vamos dizer assim, como mote da nossa conversa as eleições no Chile. Então, o Lucas tem toda a razão. A gente vai falar sobre esse avanço da extrema-direita. O presidente eleito é o José Antônio Kast. Você ouviu esse nome aqui no ICL nas últimas semanas, da extrema-direita. Ele teve 17 pontos de vantagem. Só para trazer os dados aqui corretamente, Lucas, 58% dos votos contra a candidata do Boric, de esquerda, a Janete Jara, que teve quase 42%. E essa foi talvez uma das piores derrotas da esquerda dos últimos tempos, desde a redemocratização do Chile, né? A gente já sabe que ela não era a favorita, mas foi uma derrota bastante importante. E tem uma conjunção de fatores que levaram a isso. Eu quero te ouvir um pouco sobre isso, sobre o fio condutor da campanha do Kast, como é que ele se alçou a essa posição e também porque a Janete e também o Boric não conseguiram unificar esse campo progressista, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Gabi, uma vitória cachapante do Kast, né? Uma derrota, sim, que deixou a esquerda em frangalhos. Por sorte, no Senado a derrota não foi tão grande, então o Kast não vai ter uma maioria, porque no primeiro turno houve ali uma divisão da direita, né? A esquerda conseguiu garantir algumas cadeiras importantes, então não fez com que o Kast tivesse, né, um campo todo aberto para ele jogar. Mas é uma derrota, sim, acachapante, é uma derrota que é a segunda maior desde a redemocratização no Chile, né? Segunda maior vantagem no segundo turno desde a redemocratização do Chile, o que dá a ele muita legitimidade, né? Inclusive, essa foi a primeira eleição com voto obrigatório. Inclusive, há alguns analistas que apontam, inclusive, que o fato do voto ter sido obrigatório empurrou também mais fácil para a extrema-direita, né? E principalmente isso no primeiro turno. A gente teve um candidato, o Parisi, que não se esperava tantos votos, ele teve 20%, e esses 20%, né, ele apoiou o Kast no segundo turno. Então, o eleitorado insatisfeito com o governo Boric, que teve que votar pela primeira vez obrigatoriamente,
também quis dar um voto contrário ao governo atual, né, que é um governo que tem muitos problemas. Eu acho que a derrota da Renate Hara se desenha primeiro a partir do governo Boric, que foi um governo bastante errático, e foi um governo que se elegeu a partir do estalido social do Chile de 2019. Então ele chega com muitas promessas. Ele chega com a promessa de refundar um país que vivia ainda sobre a Constituição pinochetista, e que hoje, Gabi, continua vivendo, porque não foi possível aprovar a Constituição, né? Houve um plebiscito, houve uma Assembleia Constituinte, houve um plebiscito para aprovar o trabalho da Assembleia Constituinte e foi negado. Então, hoje, o governo Boric, que tinha sua maior missão enterrar o legado pinochetista, não conseguiu fazer isso e, pior, entregou a presidência para um pinochetista. Eu acho que tem uma análise muito interessante, uma autora que eu gosto muito de citar, que é a Chantal Mouffe, que ela fala que para você enfrentar o populismo da extrema-direita, né, eu acho que o Cast se enquadra muito bem nisso, é importante você ter uma espécie de populismo da esquerda, que não seja exatamente, né, fazer coisas para políticas públicas para o oba-oba. Não é isso, não é o oba-oba. É você criar um povo e você mobilizar esse povo a partir de pautas muito importantes para a esquerda, né? E é você evitar uma tecnocracia, que foi uma coisa que marcou o Chile por muitos e muitos anos, né? O governo dos tecnocratas foi o governo do Pinochet, né? O Pinochet criou essa ideia de tecnocracia para poder disfarçar que vivia sob uma ditadura. E o Boric, para parecer uma esquerda limpinha, para não se igualar à old esquerda latino-americana, ele tenta aí ser essa esquerda arrumadinha, né? Que veste paletó com camiseta, né, que se faz de moderninha, mas que, no fim das contas, o resultado foi que não conseguiu mobilizar uma população. Foi um presidente que foi eleito sem uma base concreta social, né, ele não vem de um partido consolidado, e não conseguiu traduzir isso para o futuro, não conseguiu consolidar, transformar o estalido social de 2019 em um movimento contínuo e permanente, para que houvesse, de fato, um enfrentamento político que transformasse a sociedade do Chile, né? Não é de um dia para o outro que você destrói uma herança pinochetista de uma ditadura de 20 anos, né? Não é de um dia para o outro que você consegue, de fato, refundar um Estado. Eu acho que, talvez, por uma certa arrogância do Boric, das pessoas próximas dele, de acharem que eram muito modernos, muito inovadores, muito criando uma nova realidade, eles acharam que conseguiam fazer isso do próprio jeito e sem, de fato, mobilizar uma sociedade. E, quando chegaram ao governo, viram que não era bem assim. E, ao invés de fazer o enfrentamento também no governo, por muitas vezes recuaram e fizeram acordos que diziam que não iam fazer, tomaram medidas que eram contra o que a maioria da população organizada queria. Então, foi um governo que faltou ouvir a sua base e faltou também construir uma base, né? Porque é isso, a gente fala de uma sociedade chilena que tem esse neoliberalismo enraizado, é preciso criar mecanismos para você ir remontando e, de fato, criar um povo, porque uma das formas do neoliberalismo de atuar é justamente de destruir a noção de povo e construir uma noção de público, construir uma noção de sujeitos individualizados que estão agrupados sobre o mesmo país, mas que não são uma nação. Então, acho que Boric falha nisso e falha em construir esse novo Chile e entrega de presente para um herdeiro do pinochetismo, que é o Cast. Excelente essa sua explicação, Lucas, porque era justamente essa pergunta que eu queria te fazer, né? Como é que vai ser essa saída do Boric até do governo? Claro, a transição vai ser pacífica, a saída do governo dele, ele já disse que vai dialogar, tudo isso, mas qual é a avaliação, né, que você faria desse governo, como é que está a relação com o Congresso, até que é bastante fragmentada, e tem uma questão que foi muito colocada até na campanha do próprio Cast, e depois, em um outro momento, eu quero te ouvir falar especificamente sobre essa figura, que é, como você já adiantou, uma figura muito calcada no Pinochet. Então, qualquer semelhança com o que a gente viu aqui do Bolsonaro com o Ustra não é uma coincidência, é realmente algo muito semelhante que a gente vê. Mas também como é que foi essa questão da sensação de insegurança, a questão da criminalidade, que é uma pauta muito forte aqui para a gente
no Brasil, na América Latina de uma maneira geral também, ela foi muito colocada nessa campanha eleitoral também, né? Gabi, eu acho que a transição vai ser tranquila a princípio, né? O Boric já sinalizou que vai encontrar o Cast, né? De que vai ter essa transição tranquila. E o Cast, ele é literalmente, né, um herdeiro do pinochetismo, porque é familiar, né? É uma noção de literalmente que muitas vezes a gente vê nas redes sociais sendo completamente distorcida, é literalmente mesmo, porque o irmão dele foi ministro do governo de Pinochet, da ditadura de Pinochet, e o pai, inclusive, né? Era da juventude hitlerista na Alemanha, então um soldado nazista, né? E isso nessa eleição não impactou tanto, porque em 2021 já tinha se falado muito que a família dele tinha laços com o nazismo, e dessa vez o eleitorado já sabia, já estava satisfeito com isso, nem se incomodou tanto, né? Infelizmente passou mais batido, né? Ele diz que o pai foi à força convocado pela juventude hitlerista, enfim, um horror, né? Mas que nessa eleição foi um pouco mais normalizado. Agora, é um pouco do que a extrema-direita tem atuado, né, nesse último período, até no Brasil, né, acho que pegando um pouco da experiência de El Salvador, de tratar a segurança pública como tema central e de uma forma completamente radicalizada, né, uma forma completamente senso comum para poder agregar o eleitorado. Então, o Caixa, inclusive, Gabi, durante um debate presidencial, ele falou que o Chile tinha 1.200.000 mortes por ano. Um número completamente absurdo, tendo em vista que o Chile tem 19 milhões de habitantes. O número correto é 1.200 pessoas que morrem por ano por homicídio, né? O que é, enfim, um número que é um número ruim, mas é um número que faz sentido para as estatísticas. E o CAST usa esse número completamente distorcido, de 1.200.000 mortes por homicídio por ano, para atacar o governo Boric, né? Então, em 3 anos de governo Boric, nos anos de governo Boric foram 4.500 mortes por homicídio, né? O que é um número relevante, mas não chega nem perto desse mais de 1 milhão que o Castro colocou para poder usar essa retórica da extrema-direita de colocar a segurança pública como central e fazer o mise-en-scène através dela, né? A gente viu isso até no Brasil, né? De como o Tarcísio tem feito isso em São Paulo, de como o Cláudio Castro faz isso no Rio de Janeiro, como outros governadores também têm mobilizado essa questão da segurança pública para bater no governo federal, no Lula, né? E no Chile foi igual. É um laboratório, né? Foi um laboratório também de como que funciona esse jogo de usar a segurança pública que funcionou no Chile, né? E que em El Salvador tem sido aí um modelo para muitos deles, né, Gabi? Muita gente tem comparado o CAST, tem lembrado do nome do Nayib Bukele, já que você falou de El Salvador, também do próprio Donald Trump, o Jair Bolsonaro, essas lideranças da extrema-direita, mas não é por acaso o Bukele, já que tem toda, vamos dizer assim, essa fantasia que foi construída em El Salvador, como se os números, né, a segurança pública estivesse resolvida por lá e tem sido utilizada, sim, principalmente aqui no Brasil, mas tem sido utilizada pela extrema-direita como uma justificativa de que é um governo que funciona, um governo autoritário, na verdade, que, enfim, a abolição de direitos de todos os tipos. Eu quero te ouvir um pouco também, já que a gente está falando dessas lideranças, Lucas, sobre as reações de outros presidentes. Na América Latina tem a questão do Javier Milei, que comemorou muito essa vitória do Caixa, essa vitória da extrema-direita. O Gustavo Petro tem sido um que tem se posicionado mais fortemente, mas se a gente for olhar para a América Latina de uma maneira geral, as lideranças da extrema-direita têm avançado e ameaçado a própria Colômbia mesmo, é um exemplo disso. O Brasil também é uma preocupação, tem toda a nossa particularidade aqui, claro, né, de uma direita que está ainda fragmentada, não tem um nome, uma liderança depois do Bolsonaro, mas é uma ameaça que nos ronda também. Aí a gente olha para o Uruguai, para México, são poucas ainda as lideranças progressistas aqui na nossa região. Gabi, o Milei comemorou bastante essa vitória do Cast, né? Ele até, enfim, com publicações muito questionáveis, né? Inclusive de tons xenofóbicos e racistas, né? Ele chegou a publicar um mapa em que ele divide a América do Sul em dois, coloca Brasil, Uruguai de um lado, Brasil, Uruguai e Venezuela de um lado, Colômbia também, com uma imagem que parece uma favela, e do outro lado edifícios glamurosos, né? Que mostra ali Argentina, Chile, Peru, enfim,
como se não tivesse nenhum problema nesses países, né? Como se a desigualdade estivesse presente só no Brasil, na Venezuela e no Uruguai, né? Que são países governados por lideranças de esquerda. Então, é uma redução muito grave que o Milei faz e que mostra que ele está achando que agora também... Eu acho que tem um pouco do Milei tentando dizer que agora ele vai ter algum papel importante na América Latina. E a gente sabe que não vai, né? O Milei, ele é um desastre. Ele tem muita dificuldade na Argentina, conseguiu, com o apoio de Donald Trump, eleger, né, uma bancada importante nessas eleições de meio de mandato, mas agora ele acha que o Chile vai empoderá-lo como uma liderança, né? Ele acha que o Kast vai empoderá-lo como liderança. Eles que não eram tão próximos, né? O Milei era mais próximo de um outro candidato, né? O libertarianismo argentino era mais próximo de um outro representante na corrida eleitoral chilena, mas agora, né, no segundo turno se aglomeraram, enfim, e ele faz a festa porque o Kast também é um grande extremista, né? Inclusive bem próximo, ele já sinaliza que vai tentar fazer algo bem próximo de Trump, né? Ele fala que vai colocar uma série de decretos no início do governo, decretos relativos à segurança pública, relativos à imigração. Então, é possível que a gente veja um Kast que comece esse mandato, aproveitando, inclusive, né, que tem um respaldo das urnas, né, para implementar uma série de medidas de retrocessos sociais, né? Então, é possível que a gente veja uma largada muito dura, muito autoritária do Kast. E isso vai deixar muito feliz a extrema-direita. Eles vão comemorar isso como grandes vitórias. Então, é bem possível que a gente veja nas próximas semanas, né, no início do ano, quando ele for eleito, quando ele tomar posse na presidência, a gente veja comemorações efusivas por parte da extrema-direita de grandes feitos que o Kast vai tentar implementar e que o Milei, inclusive, não conseguiu muitas vezes implementar, né? Então, eu acho que o Milei deve estar com alguma esperança de que o Kast vai dar a ele algum refúgio, né, que vai dar a ele alguma possibilidade de crescimento, inclusive na Argentina. O que eu acho difícil. Eu acho que o Milei vai continuar aí meio mambembe nesse governo dele, se sustentando com apoio internacional, e que eu acho que o Kast não precisa desse mesmo apoio do Milei. Acredito que o Kast não precise recorrer ao Trump da mesma maneira como o Milei o fez, mas pode fazer, né? Se tem as portas abertas da Casa Branca, eu imagino que o Kast vai correndo buscar apoio financeiro. O problema é que esse apoio financeiro, e o Chile sabe disso, né, melhor do que a Argentina, esse apoio financeiro depois chega com juros, né? E o Chile não costuma recorrer a essa medida, ao contrário da Argentina, que sempre está endividada, sempre está numa situação cada vez pior, porque toda vez que busca o FMI, que busca apoio dos Estados Unidos, fica mais endividado, né? Na verdade, é um ciclo aí que o Milei, o Macri, eles buscaram, e o Chile, eu imagino que não vai fazer o mesmo. Lucas, eu quero pegar a sua experiência e também a sua área de pesquisa para ouvir a sua análise sobre esse movimento da América Latina mesmo. Lógico, quando a gente olha para a Onda Rosa que a gente teve nos anos 2000, depois houve um avanço da direita e mais recentemente da extrema-direita também na nossa região, né? Então, como o continente está dividido hoje ideologicamente, como você avalia isso, né? Se uma alternância que tem se movido para governos autoritários, no fim das contas, se é uma guinada à extrema-direita mesmo, uma ameaça mais forte, como essa que eu disse. A gente tem lideranças de esquerda ainda, mas muitas já ameaçadas, como a própria Colômbia, se a gente pegar o exemplo agora há pouco do Gustavo Petro. Mas eu acho muito difícil a direita não retomar a presidência da Colômbia. É bem provável que o presidente de direita retome o comando da Colômbia por conta de várias pressões que tem ali, por conta da dificuldade que o Petro tinha como presidente. Eu acredito que tem múltiplos fatores que explicam essa derrocada que, enfim, infelizmente, eu imagino que vai acontecer na Colômbia, né? Era o cenário mais difícil dos presidentes dessa retomada, né, que a gente viu se ensaiar. Mas eu acho que são movimentos cíclicos da própria história latino-americana, né? Acho que não é novidade. O que é novidade, eu acho que é isso que você traz, né? De que a gente está vendo presidentes autoritários chegando ao poder. E que eu acho que é muito mais uma crise do capitalismo como um todo, né, global. Eu acho que a gente tem visto a ascensão de figuras da extrema-direita em todo o planeta, com uma crise, inclusive, da direita tradicional, né, da direita liberal.
que a democracia liberal entrou, não faz mais sentido para as elites, inclusive. Por que a elite vai conciliar de alguma maneira com os mais pobres, se ela não está conseguindo ganhar dinheiro fazendo esse tipo de conciliação? Então é muito mais jogo hoje o autoritarismo, que o autoritarismo garante dinheiro fácil para as elites, garante acumulação de capital de uma maneira que a democracia liberal já não estava mais garantindo. Então há um rompimento desse pacto democrático, liberal, por parte das elites, porque entendem que ali não está havendo mais forma de conciliar, não há mais forma de conseguir acumulação de capital mantendo um jogo democrático, né? O jogo democrático que surge muito justamente para conter as esquerdas ali na União Soviética, né, todo o processo, até de terceira via que vem naquele momento, e agora não faz mais sentido. Então eu acho que esse movimento de extrema-direita na América Latina, ele reproduz uma lógica que a gente tem visto internacionalmente, né? Ele reproduz esses processos em que os candidatos de direita tradicional são mais fracos, não seduzem, e o que seduz hoje o eleitorado muitas vezes é essa extrema-direita que vai trazer resultado, vai trazer soluções radicais para problemas complexos, né? Soluções simples para problemas complexos, principalmente agora a gente está vendo na questão da segurança, né? Se antes a gente tinha uma direita que ia muito pelo cansaço, né? Chega de corrupção, né? Hoje parece que a segurança é o novo combate à corrupção na América Latina. Então, hoje tudo vai para esse caminho de que... tanto que a gente viu o Trump falando sobre isso, né? Sobre esse movimento todo, sobre narcoterrorismo, né? Todo esse debate que a gente tem sobre como não se deve enquadrar alguns grupos como narcoterroristas, porque permite, inclusive, uma intervenção internacional. E hoje parece que as direitas latino-americanas têm entendido que essa é a porta de entrada para uma intervenção, novamente, dos Estados Unidos na região, e é também uma ponte de diálogo com os eleitores que não aderem tanto mais ao corte de gastos, né? Talvez o corte de gastos hoje não seja o que faça sentido, redução do Estado. Talvez o eleitorado hoje não ache que isso seja solução para coisa alguma. Então, se apoia em outras formas de retrocesso social, Gabi. E, bom, acho que vale muito a pena fazer esse reforço aqui de todas essas dificuldades que a gente tem em relação a nossas instituições democráticas. Aqui no Brasil também vinha se mostrando como um laboratório positivamente para o mundo, condenando os seus golpistas. Agora a gente teve passo atrás, vamos dizer assim, com a Câmara dos Deputados, pelo menos até o momento, quando entra com essa questão da dosimetria e também, de certa forma, uma flexibilização apontando para algo no entorno da anistia, né? Apesar de não ser anistia esse o nome no fim das contas, mas uma questão estrutural, né, de instabilidade democrática na nossa região. E aqui, só para colocar um componente no final da nossa conversa, tem também esse avanço do próprio Donald Trump contra a América Latina, principalmente contra a Venezuela, mais vindo pelo mar do Caribe, e todas essas ameaças que estão sendo feitas nos últimos meses. Agora, mais recentemente, para trazer uma informação nova, tem essa escalada contra a Venezuela, e o próprio chefe militar dos Estados Unidos na América Latina, que é o Alvin Halsey, ele foi pressionado pelo secretário de Defesa estadunidense, o Pete Hegseth, a renunciar. Então, mais vamos dizer assim, uma cereja do bolo nessa história que continua, está muito longe de acabar. Então, quero te ouvir sobre isso, já que existe essa comparação também com o nome do Castro, o novo presidente. Pois é, Gabi, a América Latina ela se reivindica como uma zona de paz por não ter conflitos abertos, né, conflitos armados abertos, né, e parece que o Trump segue numa missão ali de atacar a Venezuela, que parece até que é uma forma de dar uma resposta para o público interno, né, de fazer guerra para poder agradar um público interno, para poder agradar a um eleitorado latino-americano nos Estados Unidos, né, que é um eleitorado muito forte, que apoiou o Trump nas últimas eleições, e que com ondas de combate aos imigrantes, né, ondas aí de endurecimento de políticas, né, piora na qualidade de vida, talvez essa população latina dos Estados Unidos não esteja mais tão afeita ao atual presidente, né? Então, uma forma de dar resposta ao seu eleitorado acaba por ser através de ataques à Venezuela, que são desmedidos hoje, inclusive, né? Não há motivação, né, direta. A Venezuela não se constitui como uma ameaça militar aos Estados Unidos. Não há motivo
para o Trump intervir na Venezuela. Mas ele faz esse movimento todo para poder angariar votos, né? Então é muito lucrativo eleitoralmente atacar a Venezuela, além de lucrativo de olho no petróleo, né? Claro. Que por muitos anos foi a grande batalha dos Estados Unidos contra a Venezuela, foi para ter os poços de petróleo venezuelanos. Então hoje esse movimento todo do Donald Trump parece ser direcionado para essas duas questões. Há uma barreira para isso, que é a atuação do presidente Lula, que tenta a todo momento desestimular o presidente dos Estados Unidos a fazer uma intervenção na Venezuela, né, e manter essa situação de paz na região, mas a gente não sabe até onde vai a sede de sangue de Donald Trump, né, porque seria uma guerra muito desigual e muito desmedida. Seria realmente, Lucas, muito desmedida e, de alguma maneira, você acha, só aqui para a gente fechar, que o Cast se elegendo agora também, a gente tendo essa guinada da extrema-direita no Chile, isso pode impulsionar o Donald Trump de alguma maneira ou é mais um aliado como a gente tem o Javier Milei, por exemplo, e que, no fim das contas, continua apoiando incondicionalmente os Estados Unidos, mas não é exatamente uma novidade. Eu não sei até que ponto a atuação do Cast pode impulsionar uma ação do Trump na Venezuela, até porque o Boric também não era um grande defensor da paz na Venezuela, né? Inclusive, ele recebia muitas críticas por isso, né? Por não ser essa figura que fizesse uma contenção da crise, né? Muitas vezes o Boric colocou lenha na fogueira, tentou ali, não era muito afeito a distensionar, que é uma coisa que o Brasil faz, que a Colômbia com o Petro faz, que o México com a Cláudia Sheinbaum faz. Então a gente tem esses países, eu acredito que eles sejam hoje os 3 pontos principais de contenção de um avanço do Trump na Venezuela. Eu acredito que o Cast talvez não seja esse fiel da balança. É possível que com a mudança de governo na Colômbia, nas próximas eleições, a gente possa ver que isso se inflame, né? Eu acredito que a partir de uma atuação mais agressiva da Colômbia, caso haja uma mudança de governo, a gente pode ter o Donald Trump com mais vontade de atuar na Venezuela. Acho que hoje os 3 pontos de contenção são Brasil, Colômbia e Venezuela. Não vejo o Chile com essa força para impor ou destravar qualquer tipo de ação na Venezuela, Gabi. É isso, Lucas. Um prazer te receber aqui mais uma vez, querida. É sempre bom conversar contigo. Muito obrigada e até uma próxima aqui no Em Detalhes. Até a próxima, Gabi. Até mais. Deixar um recado para você que me acompanha aqui sobre a nossa pós-graduação do Repensando o Brasil, a nossa primeira pós-graduação que agora está abrindo uma turma nova, nossa pós-graduação que é do ICL e também da FESP de São Paulo, faculdade tradicional aqui de São Paulo, de excelentes professores. Agora teremos também o Daniel Munduruku, a Joyce Bert e o Luiz Felipe de Alencastro na nossa gama de professores. Aqui que já tem o Muniz Sodré, a Marilena Chauí, o Renato Janine Ribeiro e vários outros. Aqui também o nosso Lindener Pareto, claro que você já conhece, Castro Rocha, o nosso Gessé também, Souza. Dá tempo ainda de você aproveitar o nosso valor especial de lançamento para fazer a pós-graduação. Então tem todo o material didático, tem 3 livros autografados que você ganha fazendo aqui a sua matrícula. Vai lá em detalhesicl.com.br para você conhecer melhor e vale a pena porque essa vaga é por tempo limitado nessas condições. Agora você vai ficar na companhia de Débora Maganha. Você fica com o Mercado Investimentos, a nossa programação, depois o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até amanhã. Olá, turma! As inscrições para a pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano
é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. O professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor. E se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.